gente, está começando mais uma temporada 2021 da Hora do Enem, o mais tradicional e importante programa diário sobre o Enem na TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na TV Escola. No programa de hoje, vamos entrevistar o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. E você vai saber como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir à teleaula do dia apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula temática de Química abordando a tabela periódica. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial do coach Casão. Então pegue seu material, concentre-se, fique ligado, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E o bate-papo de hoje é com o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. Olá, Renan, tudo bem? Bem-vindo à Hora do Enem. Obrigado, Tatiana. Prazer estar com vocês hoje aqui para a gente bater um papo sobre Enem e educação no Rio de Janeiro. Com certeza, o prazer é nosso. Renan, eu queria começar perguntando uma dica para esses estudantes, que vão fazer Enem, que tem uma produtividade melhor na sua rotina. Não só os alunos do Enem, mas em forma geral. Tatiana, o grande segredo é se conhecer nesse processo, estabelecer uma rotina. Cada pessoa tem um estilo de rotina que vai se adequar melhor, ter muita disciplina. Então, se você gosta de estudar mais de manhã, que você acorde cedo, bote uma roupa que você se sinta que poderia, por exemplo, estar num contexto de estudo, vá para um canto que seja mais calmo, não tenha tanto barulho, ou seja, cada um na sua realidade, da sua casa, do espaço que se encontra, conseguir ter um espaço onde possa se concentrar e conseguir ter uma profundidade no conhecimento. É isso que eu fiz quando eu estava passando pela época de escola, que muitos amigos e muitas pessoas que nós acompanhamos fazem, para que você consiga, de fato, internalizar o conhecimento, mas sem fórmula. Não existe fórmula mágica. Existe o contexto que melhor funciona para a sua rotina. Com certeza. E, Renan, o que a secretaria está fazendo nesse momento de pandemia, com essa situação que a gente está vivendo atípica? É um momento muito desafiador. Nós nunca tivemos que começar um ano letivo com a pandemia em curso. Obviamente que ano passado já se lidou com isso, mas era uma incógnita, não sabia o que aconteceria. Agora nós sabemos como que esse vírus se comporta, como que a pandemia está rolando, e a gente precisa ter que adequar as nossas escolas e também a experiência dos nossos estudantes. A Secretaria Municipal de Educação do Rio tem ofertado uma gama, uma variedade de opções para o ensino remoto. Tem o ensino remoto pela TV, uma parceria junto com a TV Escola, Sim. onde nós disponibilizamos o Rio Educa na TV, com mais de 10 horas diárias de programação para todos os anos escolares, da educação infantil até o 9º ano do fundamental, passando pela educação de jovens e adultos. Tem o nosso aplicativo Rio Educa em Casa, que tem uma série de vídeos e várias funcionalidades, aulas simultâneas com os professores, uma sala de aula virtual para que possa ter interação. A gente estimula muito que os nossos alunos e professores usem também. Não consome os dados de quem está utilizando essa plataforma. O consumo de dados de internet é pago pela própria Prefeitura do Rio. E terceiro, o material impresso. Nós temos nossas apostilas e materiais complementares impressos que fazem parte da nossa estratégia de ensino remoto. Para além disso, nós estamos voltando ao ensino presencial com responsabilidade, de forma gradual. Mas o grande recado é para que as pessoas, nossos estudantes, não desistam de estudar nesse momento. A gente precisa acreditar no processo do conhecimento e entender que nenhum outro caminho é mais promissor do que o caminho do conhecimento das nossas crianças e jovens do Rio de Janeiro. Com certeza. E, Renan, me fala uma mensagem, uma dica, uma mensagem final para esse jovem que está no Enem, que deseja realizar o sonho dele. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Verdade. Então, pensem grande, sonhem grande, vão atrás dos sonhos de vocês. As escolas devem ser lugares que permitam vocês a sonhar, mas que também ajudem vocês a concretizar, realizar os seus sonhos. Então, se você pensa em estudar
mais numa área de ciências, numa área mais de humanas, numa área mais de direito, no que for. Acredite que a gente está aqui para te dar todo o apoio para isso. Então, nesse momento, é um momento de dar o máximo de esforço possível e que a gente consiga, da nossa parte, equalizar as oportunidades. Porque todos têm que ter acesso a oportunidades para que a gente possa ter um processo de cada um fazer a sua parte através de um esforço pessoal. E atenção! Nesse ano de 2021, depois de longos meses sem aulas presenciais e de falta de condições para uma preparação mais efetiva e abrangente para as provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais, curso online do QG do Enem, além de exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos mais cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades, que facilita a compreensão da programação da prova do Enem. Para participar, procure as secretarias de educação da sua região, líderes de comunidade, organizações sociais ou empresas para ter acesso a esse projeto. Acesse também o nosso site e saiba como aderir a esse curso de apoio e reforço intensivo da Hora do Enem 2021, e que você faz de casa, da escola, do trabalho, sozinho ou em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje, uma super aula temática de Química. É com você, Lande! Hora do Enem no ar! E aí, estamos preparados? Hoje é dia de Química! E aí, bora começar pra valer? Professor Guilherme Vargas, chega mais! E aí, tudo bem com você? Tudo mais? E aí, professor, qual é a dica para quem está querendo engrenar no estudo da Química? Primeira coisa, é uma rotina de estudo, é ter um plano de estudo, é ter um horário bem detalhado, quais disciplinas você vai estudar, que horas. Então, isso tem que ser uma rotina. Não é hora de pensar no que mais cai no Enem. Agora é hora da gente pensar realmente na base. Estudar os conceitos iniciais, entender aquela introdução da matéria, para aí sim, lá na frente, vamos fazer uma revisão, aí a gente vai pensar nesse assunto. Eu já vi que você tem um esqueminha ali. Temos lá. Pode dar uma moral pra gente, professor? Vamos lá. Inicialmente, importante lembrar, quem organizou, quem começou a ideia, né, de montar essa tabela, mais ou menos aí, como a gente conhece hoje, foi Mendeleev. Mendeleev foi o cara que apresentou. Mas é claro, a tabela ela não foi um negócio que Mendeleev fez. A gente tem outras pessoas aí que já tinham mexido, tentado organizar. Um exemplo, até para o aluno poder dar uma lembrada, é que Dalton, né, do modelo atômico de Dalton, ele já tinha iniciado mais ou menos uma organização, mas ela é apresentada para as pessoas em março, aí, 150 anos atrás, por Mendeleev. Uma observação, Mendeleev, quando organiza a tabela, ele coloca os elementos em ordem crescente de massa atômica. Então ele vai pegando do mais levinho e vai aumentando as massas desses elementos. Um pouco mais à frente, Moseley é um cara que, fazendo estudos até com raio-x, ele muda alguns elementos de posição e aí a tabela passa a ser organizada por ordem crescente de número atômico, que é exatamente o número de prótons que um átomo tem dentro do núcleo. Então, a tabela inicialmente ela foi organizada por número de massa, por Mendeleev, mas depois teve essa mudança onde Moseley ele organiza em ordem crescente de número atômico. E a tabela ela tem essa cara hoje aí que a gente conhece, né? Então, ela tem esse formato. Tá até ali na tela? Tá aqui na tela. Hoje, a gente tem uma tabela dividida em 18 famílias. Então, o aluno vai ver, ó, família 1, 2, 3, 4, até a 18. Antigamente, até quem for buscar em livros aí, ele vai encontrar essa tabela dividida em família A e B, que é uma divisão mais antiga, uma divisão mais velha,
Hoje aí o PAC, inclusive, recomenda que a gente use do 1 ao 18 e não mais 1A, 2A, né, a questão do B. Essas famílias também são chamadas de grupos. A gente pode levar até para a nossa realidade, né? De o grupo que a gente convive, ou na escola, ou nosso grupo extra-escola, são pessoas que têm mais ou menos a mesma característica. Nossa, então a gente sempre se identifica com pessoas ali que pensam mais ou menos como a gente, que têm mais ou menos o mesmo estilo de vida. Então, quando você fala aqui da vertical aqui, então todo mundo que está aqui, eles têm a mesma característica. Isso é muito importante. Então, os elementos estão organizados desse jeito por causa disso? Sim. Todos os elementos que estão na família 1 estão ali porque têm a mesma característica. Todos que estão na família 2, a mesma característica. Aí vem a pergunta, qual seria essa característica? Né? O número de elétrons na última camada. Então peraí, quem está na família 1 tem 1 elétron na última camada. Quem está na família 2, 2 elétrons na última camada. Aí, para ficar mais tranquilo, aqui a gente vai até usar a nomenclatura a mais velha, que os alunos estão mais habituados. Então aqui, por exemplo, família 3A, 3 elétrons na última camada. Família 4A, 4 elétrons na última camada. E assim a gente segue. Entender isso te ajuda muito onde? Em ligações químicas. Lá nas ligações, você sempre coloca o elemento e coloca lá os elétronzinhos em volta dele, da última camada. A linha é essa. O cara está aqui na família 1, então você vai botar um elétronzinho lá. Está na família 2, 2 elétronzinhos. O cara está aqui, ó, nessa família 17, antiga família 7A. 7A, 7 elétrons na última camada. Então, primeira linha, essa é a ideia. As famílias ou grupos. Então, importante lembrar disso. Quando você vem para a horizontal, e aí é importante lembrar também que por que os elementos estão aqui? E não com um retângulo perfeito, algo do tipo. Você vê que não tem. Ela vai seguindo exatamente o comportamento dos elementos. E o que é muito fantástico, que quando Mendeleev organizou, quando ele apresentou a primeira tabela periódica, que ela não tinha esse formato, era totalmente diferente, os elementos estavam arranjados um embaixo do outro, um pouquinho na frente. Ele deixou alguns espaços em branco, porque ele sabia que existiam elementos que se encaixariam ali, mas que ainda não tinham sido descobertos. Então era como se ele tivesse organizado isso aqui e deixado, por exemplo, aqui no espaço do cobre, vou tirar e vou deixar em branco. E aí eu vou te entregar e vou falar, aqui está em branco, porque no futuro vão descobrir alguém que encaixa aqui. Que vai vir para cá. E esses elementos foram descobertos 30, 40 anos depois. Então é algo assim, quando Mendeleev pensou a tabela, realmente foi um negócio bem surreal. Você imagina você organizar isso de forma sem base, tá? Você pegou lá um quebra-cabeça, você montou, e aí no final, aquilo tudo que você fez foi sendo comprovado. Então, muita coisa. Ninguém sabia que esses caras tinham um elétron na última camada, mas ele colocou todos ali porque eles tinham características semelhantes. A gente está falando da tabela? Sim. Porque você escolheu uma questão sobre a tabela. Sobre a tabela. Então tá aí a questão 105 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Primeiro a gente vai ler a pergunta, depois a gente vai no texto base, até para ler o texto, ler a pergunta. Volto lá para ler de novo. Então vamos lá. Primeiro, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... Se eles são elementos similares nas suas propriedades físicas e químicas, quer dizer que são elementos que têm características semelhantes. Então a gente vai dizer que esses elementos, eles fazem parte de quê? Na mesma família, mesma família. Grupo. Exatamente. Aqui, pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Então a gente conseguiu matar uma questão sem ler o texto. Agora, o texto é muito legal. Então, claro, vamos dar uma olhadinha nele. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico, aí o Z é a letra que representa o número atômico, que é o número de prótons que está no núcleo, igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos os dois. Nesse caso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega,
foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio e tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Então, o aluno, ao ler a perguntinha aqui, ele, propriedade igual, caramba, mesmo grupo. Mas peraí, deixa eu dar uma lidinha, você percebe que ao ler, você só confirma aquilo que você já sabia. Então, o aluno consegue ganhar um tempo na resolução da questão que ajuda demais, inclusive, na hora da prova, né? Professor, só uma coisa. Aquele ali tá falando em família lá. Opção é estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Essa palavra família não poderia ser um distrator? Vamos dar uma olhadinha ali no quadro ali? Bora. A gente viu que nessas linhas verticais são famílias, características. Aqui a gente tem períodos, linhas horizontais. São 7 períodos. E aí o mais legal, quem está aqui tem o mesmo número de elétrons na última camada. Sim. E quem está aqui tem o mesmo número de camadas. Então, ó, quem está aqui no primeiro período tem uma camada. Então, quem está no terceiro período tem 3 camadas. Quem está no quinto período, 5. Então, todos os átomos que estão no quinto período, todos têm 5 camadas. E essas famílias, como toda família, tem lá o seu sobrenome, né? Sim. Tem aquele... Então, família 1, metais alcalinos. Elementos da família 2, ou 2A, são os metais alcalinos terrosos. Os elementos da família 16, aí a gente já vai mais lá para o final, que tem os nomes já característicos, são os calcogênios e halogênios. Importante para quem está vendo. Os alunos costumam confundir muito. Quem vem primeiro? Calcogênio ou halogênio? Ordem alfabética nessa dúvida. Então, primeiro vem o calcogênio, depois vem o halogênio. E por fim, no 18 aqui, esse último é a nobreza. São os gases nobres. Por que nobres? Porque eles não reagem. Eles são a nobreza. Eles não reagem, eles estão ali, não se misturam. E não se esquecer nunca que família, mesma característica. Só reforçar o gabarito? Gabarito, opção C. tabela periódica. Em que momento a gente aprende isso lá na escola? Lá no quinto ano, quando começa aquele conceito de ciclo, água, terra, dá para inserir com calma, muita calma alguns elementos, apresentar com os alunos, mas assim, diretamente mesmo, no nono ano, né, quando começa a química aí, depois no primeiro ano você vê essa tabela outra vez, porém pouco mais de aprofundamento. Terceiro ano a galera normalmente revisa. Professor, eu sei que você tem um canal no YouTube, então quero saber qual a principal dúvida sobre o tema que a gente vai continuar falando, tabela periódica. Olha, o que mais pega a galera na tabela periódica são as propriedades periódicas. Ixi, mas por que, professor? Porque os alunos normalmente eles tendem a decorar esse assunto. E entender ele é muito importante, porque vai facilitar um monte de coisa dali pra frente. Eu vi que você fez uma revisãozinha ali pra gente sobre o assunto. Bora lá? Vamos lá dar uma olhada. O que são as propriedades periódicas? São propriedades que se repetem a cada período. Então, primeiro período, aí aqui ela começa, reinicia, e aí reinicia, por isso que são periódicas. O aluno precisa entender mesmo raio atômico. Primeira coisa, o que é raio? O raio seria metade do diâmetro de uma circunferência. Então, o raio da bicicleta. Sim. É aquele ferrinho que sai do centro, lá do cubo, e vai até o aro. É a metade do diâmetro. Se a gente está falando de raio atômico, então a gente está falando do átomo, a distância do núcleo até a última camada. Então, isso aqui é o raio do átomo. Conforme eu vou descendo aqui nos períodos, o que vai aumentando? O número de camadas. Certo. Se está aumentando o número de camadas, o que está acontecendo com o raio? Aumentando. Está aumentando. Então, por isso o raio vai crescer de cima para baixo. Então, se eu tiver um elemento com 2 camadas e um com 3, o que tem 3 camadas tem uma distância maior, maior raio atômico. Por isso ele cresce para baixo. Por que ele cresce da direita para a esquerda? Moseley organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, número de prótons no núcleo. Se a ordem crescente de número de prótons, conforme eu vou caminhando para lá, o número de prótons no núcleo vai aumentando. Então, ó, eu estou aqui, aí eu vou andando, ele vai crescendo. Beleza. Vamos pensar o mesmo período. Se eu tiver em período diferente, eu não discuto, que tiver mais camada, maior raio.
Mas e se eu estiver comparando dois átomos de um mesmo período? Dois átomos que têm duas camadas. Qual é o que terá um menor raio? O que tiver um maior núcleo. Por quê? O núcleo ele é positivo. Certo. A eletrosfera ela é negativa. Então o núcleo atrai os elétrons. Sim. Então vamos pegar aqui, ó, um átomo que tem um núcleo pequenininho, que está aqui, menor. Ele atrai as eletrosferas. Está aqui. Certo. Última camada. Conforme o número de prótons vai aumentando, a atração núcleo-eletrosfera também vai aumentando. Então o raio vai diminuindo. Por isso que o raio cresce para cá. Porque para cá o número de prótons está diminuindo. Se o aluno conseguir entender, então, por que o raio cresce para baixo, por que ele cresce da direita para a esquerda, resolveu o problema dele de propriedade periódica. Porque as propriedades, potencial de ionização, força para arrancar elétron, afinidade eletrônica, energia para o elétron voltar, e eletronegatividade, todas as três são o inverso do raio. Então, se o raio é pequeno, potencial é alto, afinidade é alta, eletronegatividade é alta. Se o raio é grande, potencial é pequeno, afinidade é pequena, eletronegatividade é pequena. Então, se o aluno não conseguir assimilar muito bem, não está ainda muito habituado, ele pode botar os átomos em ordem crescente de raio, do menor para o maior, que ele vai ter a ordem decrescente das propriedades. Porque então, ele não percebeu que da direita para a esquerda... Exatamente. Então, ele consegue aplicar isso aqui na boa. E destas propriedades, a mais importante aí para ele é a eletronegatividade. Por quê? Eletronegatividade é a capacidade do átomo de ficar negativo. Certo. Então, é a capacidade dele de atrair elétron. Eletronegatividade é a força, seria a força que um átomo exerce sobre o elétron de outro durante uma ligação química. Então, se eu sou um átomo muito eletronegativo e você pouco, ao me aproximar de você, eu vou pegar o elétron da sua última camada. Pode pegar dois lapisinhos ali, só pra gente... Com certeza. São os dois elétrons da sua última camada. Certo. Eu sou mais eletronegativo, então eu sou mais forte. Certo. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, eu vou pegar esses dois elétrons. São meus, eu peguei de você. Como eles são negativos, eu fiquei negativo. Certo. Ganhei carga negativa. Você ficou positivo, porque você perdeu carga negativa. Os opostos se atraem. Então vai existir aqui entre nós uma ligação química. Então, se o aluno entender a eletronegatividade, ele vai entender a diferença de uma ligação iônica, onde eu peguei o elétron para mim, Sim. e uma ligação covalente, que seria basicamente o seguinte, segura aqui, eu vou pegar o seu elétron, só que você também é forte. O que você vai fazer? Segurar. Você não vai deixar, então nós dois vamos ficar aqui. Isso é uma ligação covalente. A gente está compartilhando. Ó, é meu, é seu, e a gente vai ficar nisso aqui. Quem for mais forte, fica pertinho. Beleza, aí você fica tecnicamente negativo e eu positivo. Se eu fosse mais forte, eu fiquei agora negativo e você positivo. Olha, depois dessa super revisão, a gente consegue resolver mais uma questão. Vamos lá ver. Bora lá? Ih, já tá na tela, mestre. Aí, ó, questão 126 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professor, por onde a gente começa? Sempre pela perguntinha para a gente entender. Então, nesse caso, qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Se eu lesse isso aqui, eu ia ler achando que toda informação era importante. Sim. Quando eu fosse ler a pergunta, e caramba, o que é mesmo? Volto. Então, ele está falando, qual a propriedade do flúor para a escolha dele como reagente no processo? Então, a gente tem que ver qual é o processo. Certo. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, o oculto, o inativo. Gases inertes são os nossos gases nobres. Qual é a característica do gás nobre? Não reage. E, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento. E, justamente por esse motivo, ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel. O que o Enem disse nessa questão? Que eles conseguiram
fazer com que um gás nobre se ligasse com flúor. Então eles pegaram alguém que tinha uma capacidade muito grande para ir lá e falar, você não vai reagir? Não vai, me dá aqui, porque você vai reagir sim e a gente vai se ligar. Então, por que o flúor foi o escolhido? Qual é a propriedade que ele tem para poder se ligar com alguém? Eletronegatividade. Eletronegatividade, letra C. Só para dar uma olhadinha na tabela aqui, olha só, o flúor, ele está exatamente aqui. Estes são os gases nobres, então eles não são eletronegativos, nada. O flúor está aqui, ó, o elemento que está mais acima e que está mais à direita, o elemento mais eletronegativo da tabela. Por isso, ele é o escolhido. Professor, só para reforçar, o gabarito é opção C. Letra C, eletronegatividade. Como é que tá a galera lá do seu canal? O que eles têm perguntado? Quais são as maiores dúvidas, assim? As dúvidas são diversas, né? A questão da instabilidade emocional, do eu não consigo aprender, do eu não estou conseguindo. Então, assim, nesse momento é ter calma, é ter foco, é aquilo que a gente falou lá no início, sabe? É planejamento, é aquela coisa do eu sou capaz, eu consigo e acreditar em si. É acreditar em si que no final vai dar tudo certo. E no bate-papo de hoje, gente, nós vamos falar de um assunto super interessante. Por que a gente, às vezes, se dá bem estudando algumas matérias e outras são mais difíceis? Para falar um pouquinho comigo, nós chamamos Eduardo Casarotto, que é psicanalista, cientista e autor de diversos livros e tem vários projetos aqui no Brasil e fora. Tudo bem, Edu? Bem-vindo na Hora do Enem! Tudo bem, Tati? Tudo bem? Muito bom estar aqui. Muito bom, com certeza, ter você aqui novamente de volta na Hora do Enem. E eu queria saber por que tem matérias que são mais fáceis e outras mais difíceis. O primeiro que o aluno tem que entender, a pessoa tem que entender, é que a gente tem múltiplas inteligências. Uhum. É bem importante que tem gente que vai ter mais facilidade na matemática, tem gente que vai ter mais facilidade no português. E, óbvio, isso não nos torna burro na outra coisa. A gente vai ter que se esforçar mais. Eu posso me colocar como exemplo. Eu não me lembro de nenhum ano na minha vida que eu não fiquei de recuperação de português, por exemplo. Eu fiquei em todos os semestres, de todos os anos, eu fiquei de recuperação na matéria de português. Porque eu tinha dificuldade na matéria de português. Isso não foi impeditivo de eu escrever 9 livros. 2 best-sellers. Então, mas como é que eu cheguei nisso? E vários prêmios. E assim, se meus professores de português me vissem, eles não iam acreditar. Se eles estiverem me assistindo hoje, eles falam, não é verdade que o Casão tem 2 best-sellers, tem 9 livros escritos. Porque assim, ele sempre foi um horror escrevendo. Com certeza. Essa foi a dica do Edu, hoje aqui na Hora do Enem. E Edu, te espero em breve para mais dicas aqui pra gente, pode ser? Até a próxima, Tati. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um beijo. E assim chegamos ao final do programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. A Hora do Enem permanece ao seu lado. Agora também com o nosso curso intensivo multiplataforma que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Veja mais informações no nosso site e siga em frente. É preciso recuperar o tempo perdido, é hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você, continue firme. E lembre-se, estamos conectados cada vez mais, porque essa é a hora, é a sua hora, a Hora do Enem. Até amanhã e bons estudos!